Mas é uma outra pauta. Mudando um pouquinho Muito. de assunto, em relação, saindo um pouquinho de Alexandre de Moraes, vamos para a Venezuela, porque por lá também as polêmicas continuam e a gente tem, em relação ao Brasil, a questão da posição, né, assumida ou não em relação a apoiar Maduro como o novo presidente. Agora, Celso Amorim deu uma sugestão de uma nova eleição na Venezuela. Ele disse que a sugestão ainda é embrionária, porém ia ser levado ali a outros países como México, Colômbia já pulou fora, né, em relação já vai assumir ali que Maduro é presidente, mas ele queria dar essa sugestão, né, levou para Lula uma eleição claramente manipulada e que não se tem as atas até o momento. E seria uma nova eleição, da mesma eleição do que aconteceu, né, com as mesmas fiscalizações e os modus operandi, né? Qual que é a sua avaliação no momento atual, tanto dessa fala de Celso Amorim quanto da posição do Brasil? É uma ótima pergunta, essa pergunta me toca, porque eu não sei se você, quem está vendo, me acompanhou ou não, eu fui com a Brasil Paralelo fazer um documentário lá. Né? Então, em março do ano passado, nós tivemos 20 dias lá e produzimos o Infiltrados Venezuela. Foi um documentário que nós entrevistamos o Guaidó, que 4 dias depois foi o presidente interino, reconhecido por mais de 60 países. 4 dias depois que a gente entrevistou, ele fugiu a pé para a Colômbia e pegou um voo para os Estados Unidos, onde ele está lá. E eu fiz até uma live com ele depois já dos Estados Unidos no meu canal. E eu conheci muitas famílias ali. Né? Eu convivi muito tempo com elas e que eu mantive contato. Na semana passada, eu fiz um bate-papo ao vivo e já linko com a tua pergunta, tá? Também no meu canal, com a Aurora, que é a esposa do Fred Superlano, que o marido dela está sequestrado há 10 dias. Uma pessoa que me intermediou isso, que eu mantinha contato diariamente, ela sumiu faz 6 dias. Então eu tenho 3 pessoas que eu conheço de contatos praticamente diários de lá, desde que eu fui para lá produzir, que sumiram. Não é coisa que eu vejo na mídia, são WhatsApps que não chegam mais e não tem mais foto. E eu ligo e eles tá bloqueado. Eu não sei o que aconteceu com eles. Então são pessoas muito próximas a mim, então isso me toca. E me toca profundamente porque tem um lado que deveria ser mais humanitário do que qualquer outra coisa. Você discutir hoje que o regime do Maduro é uma ditadura sanguinária, por mais que você seja de esquerda, centro-direita, não importa, se você nega isso, você tem algum problema cognitivo. E eu vou falar duro isso aqui porque envolve crianças, envolve... Quando eu estava fazendo essa live, eu tenho uma filha de 3 anos e um bebê de 10 meses. Eu dei beijo neles para eles irem dormir, minha mulher foi dormir e subiu para o andar de cima para dormir. Acabou a live, eu fui lá e os abracei. Essa senhora, Aurora, não sabe onde está o marido e estava longe, a 200 quilômetros dos filhos, porque ela foi para Caracas para procurar o marido. Isso não tem espectro ideológico, isso não tem discussão de esquerda-direita, isso tem discussão humanitária. E o Brasil está apoiando isso. Quando eu estava lá, o Celso Amorim estava lá também, apertando a mão do Maduro. E não adianta falar, volta um pouco do que a gente estava falando da mídia, ou quem mais apoiou esse governo. O Lula sempre foi isso, ele sempre foi amigo do Chaves, ele sempre foi amigo do Che Guevara, ele sempre admirou o Che Guevara, né? Ele foi amigo do Chaves, ele apoiou esses regimes, ele apoia essa ideologia desde sempre, não é novidade para ninguém. Então, se surpreender com isso agora é imaturidade nossa. Ele sempre foi isso, ele sempre deixou claro isso. Como é que você acreditou nesse cara que aos 80 e poucos anos ele vai mudar de ideia? Quando ele nunca falou que mudou de ideia? Então, desculpa, não dá para acreditar que você caiu nessa armadilha. Então, o que o Celso Amorim está fazendo é mais um teatro, só que é um teatro que enoja. Porque, para além de, repito, da ideologia, nós estamos falando de pessoas que estão sumidas, longe de filhos pequenos. E você continua defendendo esse tipo de coisa? Essas eleições foram fraudadas matematicamente. Eu fiz esse trabalho, se você somar todos os percentuais que foram divulgados pelo CNE venezuelano, todos são números redondos. Então, 51,2000000. A probabilidade disso acontecer, eu estava vendo um matemático falando, é em 1 em 100 milhões. De todos os votos darem 0,0000000. Ou seja, matematicamente é impossível dessas eleições não terem sido fraudadas, né? E o governo brasileiro está amparando isso, está sustentando isso. Repito mais uma vez, me perdoe aqui se eu estiver sendo repetitivo. Não quero que envolvamos ideologia político-partidária nisso, mas tem um lado humanitário.
E não é isso que a esquerda diz tanto defender? O lado humano? Não é isso? Defende os pobres. Eu fui lá e verifique os dados da Venezuela. Mais de 90% da população está na pobreza. 55% está na extrema pobreza. As crianças perderam 9 quilos nos últimos anos. Você vai defender isso? Muito bom, Bruno. A gente tem muita discussão ainda aqui na nossa programação da BMC News.